Olá a todos! Hoje iremos falar de mais um assunto muito importante nas Escrituras Sagradas. E no estudo de hoje daremos continuidade ao verdadeiro caminho da fé, parte 3. Nos estudos anteriores, parte 1 e parte 2, já ficou esclarecido que a fé é um dom de Deus, que vem pelo ouvir de sua palavra. Mas nesta questão temos um ponto muito importante que precisamos compreender. E este ponto importante ao qual me refiro é que a palavra de Deus sempre será a palavra de Deus, porque saiu da boca do próprio Deus. Mas ao ser transmitida por terceiros, ela pode surtir efeito totalmente diferente. E os principais deles são a fé, que nos leva a agradar a Deus, e o engano, que nos leva a fazer uso da palavra de Deus unicamente para propósitos pessoais e mesquinhos. Isto aconteceu com os anjos. Se apropriaram da palavra de Deus para os seus próprios interesses, e o resultado já sabemos: eles se deram muito mal. E infelizmente com os homens não tem sido diferente. Muitos estão se apropriando da palavra de Deus unicamente para enganar os outros, para satisfazerem os seus interesses mesquinhos. Então vamos dar um exemplo. A tentação de Jesus. Aqui um anjo faz uso da palavra de Deus para tentar e enganar o próprio Filho de Deus, pois aqui a palavra não foi usada para gerar fé, mas sim com um propósito unicamente para enganar e com o fim de destruir. Mas para isto, vamos ver o que o anjo falou e o que realmente diz no verdadeiro texto. Então vamos ler Mateus 4, versículo 5 e versículo 6, que diz: Então o enganador o levou à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse: Se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenará a teu respeito, que te guardem, e eles te sustentarão nas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. O diabo, o enganador ou adversário, seja como você queira falar, ele fez uso do texto de Salmos 91, versículo 11 e versículo 12. Vou deixar o texto na tela para vocês conferirem, que o diabo fez uso da palavra de Deus para tentar enganar o nosso Senhor. O que podemos aprender com isto é que todo aquele que se apropria da palavra de Deus e ela não lhe foi revelada pela fé, a única coisa que pode vir de tal pessoas, sejam anjos ou sejam homens, é o engano. Não podemos nos igualar ao tentador, que fez uso da palavra que estava escrita para tentar e enganar, e neste caso, o seu próprio Deus. E é por isto que a mesma palavra que está escrita adverte-nos, todos que cremos, para nos equiparmos da armadura de Deus. Para isto, vamos ler Efésios 6, versículo 11 ao versículo 17, que diz: Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firme
contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da coroa da justiça. Calçai os pés com a pregação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Aqui vimos claramente que a fé é chamada de escudo que bloqueia os dardos inflamados do maligno. Para ele, nós somos os seus alvos, para que ele possa lançar os seus dardos. É por este motivo que precisamos aprender o verdadeiro caminho da fé, pois a fé no Filho de Deus é a única arma que podemos bloquear os seus dardos. Ela é o nosso maravilhoso escudo, pois é unicamente pela fé que nos distanciamos do maligno e saímos do alcance dos seus dardos inflamados contra nós. É por isto que sem fé é impossível agradar e se aproximar de Deus. Pois este é o verdadeiro caminho da fé, que entendamos e creiamos verdadeiramente em sua palavra. Para isto, vamos ler 2 Timóteo 3, versículo 16 e versículo 17, que diz: Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Todos nós, de modo geral, precisamos nos fundamentar nas coisas que a palavra nos diz, mesmo não vendo elas diante de nossos olhos. Precisamos depositar toda a nossa confiança em sua palavra, porque isto é a verdadeira fé, crer naquilo que os nossos olhos não viram, mas a palavra de Deus nos garante que é real, e isto tem que ser suficiente para nós, porque é a palavra de Deus. Que o Deus da paz, da misericórdia, de toda bondade, esclareça esse estudo em sua mente, em seu coração, de acordo com sua vontade, pois é um Deus de amor, de justiça e de paz. Em nome do seu amado Filho, te agradeço, ó Senhor, por essa oportunidade de compartilhar a maravilha da tua palavra com todos estes amigos. Obrigado, em nome de teu amado Filho, Pai. Amém.